Bem-vindo a mais um culto transmitido da Igreja Nazarena da Praça da Bandeira. Mande o link, chame seus amigos, é hora de nós cultuarmos e louvarmos ao nome do nosso Senhor. Quero orar pela sua vida. Senhor, nesse momento, te peço, ó Pai, por essa pessoa que está nos assistindo, que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance, ó Deus, quebrando toda a ordem maligna, porque para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. Por isso, ó Deus, toda obra maligna lançada sobre esta vida seja agora destruída, Senhor. Que o Teu fogo, ó Pai, aqueça o coração agora desta pessoa que me ouve, purificando, ó Deus, limpando, Senhor. Que o Teu sangue purifique de todo o pecado, ó Pai. Queremos ter uma comunhão plena contigo, uma comunhão genuína, uma comunhão, ó Deus, de honra contigo, ó Deus. Toma a nossa nação, ó Deus. Dá sabedoria aos nossos governantes, ó Pai. Ó Senhor, que eles consigam, ó Pai, governar para o povo e não pensando, ó Deus, em si mesmo. Ó Deus, que toma a economia da nossa nação, ó Pai. Quantas famílias já estão passando necessidades, ó Deus. Que nossos governantes tomem decisões, ó Deus, que proteja todas as pessoas e não fique na demagogia, Senhor, de que há apenas uma enfermidade no nosso país. Ó Deus, fortalece o coração de cada um. Toma as famílias que estão em isolamento e aquelas que não podem estar em isolamento porque não há condições de estar em isolamento. Que o Teu nome, ó Pai, seja exaltado, da Tua proteção. Protege a Tua igreja nesses dias de tribulação. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre cada um. Cultuamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Fique com este louvor e já traremos a palavra de Deus. Prepare sua Bíblia, nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Graças a Deus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é bom que eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou
apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Que lindo louvor, que bênção, né? Vamos então à palavra de Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, ok? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que é virgem, conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Que bênção! Algumas lições, amados, nós podemos aprender nesse texto, lições riquíssimas da parte de Deus. A primeira dela, nós vamos nos atentar um pouquinho sobre Maria. Vamos imaginar e retomar algumas coisas. Maria devia ser muito jovem ainda, as meninas se casavam num período de adolescência, a partir da primeira menstruação elas já estavam preparadas então para o casamento, então Maria devia ser uma adolescente. E José, ele já deveria ser um homem de pelo menos 30 anos, porque o homem, para se casar, ele tinha que ser um homem completo. Um homem completo ele era a partir de 30 anos, a partir de 21 anos ele podia ir à guerra, e a partir de 30 anos ele era um homem completo, segundo as leis mosaicas. E por que isso acontecia dessa forma? Porque o homem, para se casar, ele tinha que ser homem suficiente para suprir a sua família. Então Maria, uma adolescente, lá no livro de Lucas nós vamos ver alguns detalhes disso. A Bíblia vai dizer que Maria ela não acordou um dia e Deus falou: você vai gerar um filho meu, o meu filho. Não foi assim. Maria aceitou esse desafio. A Bíblia diz que um anjo apareceu com ela, falou para ela do que iria acontecer. Chamou de agraciada do Senhor. Disse a ela que dela nascerá Jesus, concebida pelo Espírito Santo. E Maria, então, ela toma uma decisão. Ela diz: cumpra em mim a vontade, os desígnios do Senhor. Ela aceitou esse chamado. Quando Maria aceita esse chamado, ela aceitou um grande desafio. Qual é o desafio? Primeiro, a pena por uma mulher ter relações sexuais, uma virgem ter relações sexuais fora do casamento. No caso de Maria, já desposada, ou seja, ela era noiva de José.
O período de noivado era aproximadamente de 1 ano. Para que esse 1 ano? Para que o homem que quer se casar com aquela virgem, com aquela jovem, ele pudesse trabalhar para juntar dinheiro para o dote, para pagar o seu pai o dote. O dote, ele representava duas coisas. A primeira, era uma maneira da família mostrar para a jovem que ela tinha um grande valor, que aquela jovem não era uma jovem qualquer. Então, quando o pai recebia o dote, não era, para a época, uma atitude machista, patriarcal, né? Como hoje as pessoas dizem. Não, o dote era uma maneira do pai mostrar para a jovem que ela tinha um grande valor e que ela tinha tanto valor que ele teria que receber uma compensação pela sua pela sua saída de casa. Então, quando se marcava o noivado, o homem ele tinha 1 ano para trabalhar, e esse dote não poderia ser conquistado de outra forma, a não ser pelo trabalho do próprio candidato, pelo trabalho do próprio noivo, porque o homem ele tinha que provar capacidade financeira de sustentar aquela mulher, de sustentar uma família, de sustentar os filhos. Por isso a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Não é deixará a criança, o moleque, né? Tem um monte de gente hoje que deveria ser homem e não é, mas isso é uma outra história. Então ele deveria que trabalhar durante 1 ano ou mais, né, para juntar o dote daquele serviço. Aí nós vamos entender, queridos, por que Jacó, que teve o nome mudado para Israel, trabalhou 7 anos pela sua esposa e depois mais 7 pela segunda esposa, né? Por quê? Porque o dote refletiu o valor daquela menina dentro de casa. Lógico que tem que ter as comparações, né? As devidas separações do candidato e das famílias, né? Não adianta pedir algo absurdo que aquela menina não conseguiria um pretendente que conseguiria pagar aquilo. Mas José, então, nesse período de noivado, de conquistar o dote, Maria recebe essa notícia que ela conceberia do Espírito Santo. Então ela está colocando em jogo o seu casamento, colocando em jogo a sua reputação, ela está colocando em jogo a sua própria vida, porque a pena para uma menina que já prometida em casamento, tivesse relações sexuais, engravidasse de outra pessoa, a Bíblia diz que isso era loucura em Israel, para você ter ideia. Era a pena de morte. E como é que era praticada essa pena de morte? O acusador deveria levá-la até a porta da cidade diante dos juízes, apontar o pecado e ser o primeiro a tirar a pedra. Então Maria, ela está ali se arriscando a perder a sua vida, tomando pedradas, e a primeira pedrada quem deveria dar é quem a acusasse, quem revelasse a sua situação. Então Maria, quando ela aceita esse chamado, ela está colocando em risco toda a sua vida. E aí eu quero trazer a primeira posição, a primeira coisa que eu acho que Deus pode falar com você nesse culto, é aceitar um chamado de Deus, é colocar em risco toda a sua vida social. Tudo vai mudar, os seus relacionamentos vão mudar, a maneira como enxergar a vida vai mudar. E Deus tem um chamado contigo, querido, talvez na igreja, talvez um chamado contigo dentro da sua família, uma mudança de postura para você ganhar os seus, uma mudança de postura com o seu marido, para que ele seja essa bênção que você tanto deseja, mas talvez por causa das suas atitudes, da sua postura, ele não é essa bênção. Como tem mulheres que querem controlar o marido, né? Mas olha o que a Bíblia fala na carta de Pedro, que a mulher, ela deve converter o marido pelo silêncio e pelo exemplo. Olha, não é falando que você vai chegar a algum lugar. Pelo contrário, quanto mais você falar, menos ele vai fazer. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregar por ela. Então compete ao homem fazer tudo para sua esposa ser feliz, mas compete à mulher não tentar dominá-lo, não tentar controlar a sua vida, não tentar fazer dele o seu brinquedo, o seu filho. Maria, ela aceitou aqui um grande desafio.
arriscou a sua própria vida. Tem gente que não arrisca nada para obedecer a Deus. Tem gente que não arrisca nada para poder fazer a vontade de Deus. Não arrisca nada. Não quer perder nada, não quer mudar em nada. Querido, o evangelho começa com mudança. Jesus disse, quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Tem que tomar sua cruz, tem que negar a si mesmo, para então segui-lo. O evangelho começa com renúncia, com mudança. Então Jesus quer que você mude, quer que você se coloque à disposição. Olha o que Maria falou, cumpra em mim a vontade do Senhor. Então ela se submete ao chamado de Deus. E eu quero te fazer esse convite. Se submeta ao chamado de Deus. Se submeta à vontade do Senhor. E corra os riscos necessários. Às vezes você pensa assim, mas se eu fizer isso vai dar errado. A Maria falou assim, mas a Maria poderia ter pensado assim, se eu fizer isso vai dar tudo errado na minha vida. Mas não, o Espírito Santo vai agir para que dê tudo certo. A segunda coisa que temos que aprender aqui, a segunda lição é com José. Um homem formado, né, no seu caráter, na sua hombridade, justo, a Bíblia chega a dizer que ele era um homem justo, e ele quando ouve que a Maria está grávida, e ele deve ter ouvido isso de Maria, imagina agora Maria chegando para José e falando, José, eu tenho um negócio aí para te dizer. Oi Maria, pode falar. Eu estou grávida do Espírito Santo, a gente não sabe os detalhes, mas vamos imaginar que ela tenha falado assim bem diretamente. Ao ouvir aquela informação, José ele tem três opções. A primeira opção, aceitar isso como verdade e continuar como Maria, como se nada tivesse acontecido e o filho fosse dele. Ele não essa opção para ele está descartada, porque, vamos ser francos, irmãos, qualquer um de nós descartaria essa opção. Só uma intervenção divina poderia nos fazer acreditar nisso. A segunda opção, levar a Maria até a porta da cidade, dizer aos homens da cidade que ela estava grávida, apesar de ser noiva dele, o filho não era dele, e segundo ela era um filho do Espírito Santo, e com isso condená-la à morte e ser o primeiro a tirar a pedra nela. José não quis também seguir essa opção. A terceira opção dele era fugir, falou, não, eu vou embora. E quando descobrirem, sabem que não é meu, né? Deve ter dado alguma instrução ali. E eu não vou ver Maria morrendo, eu não vou ver Maria sendo apedrejada, eu não vou ver Maria tomando a punição. Ele não, quando a Bíblia diz que ele decidiu fugir secretamente, ele não só queria não acusá-la, não apedrejá-la, mas também não queria vê-la sendo apedrejada. Então ele decide fugir, não por medo, mas por justiça, não por medo, mas por amor, não por medo, mas porque não queria ver aquela quem ele amava sofrendo um grande dano, apesar de na cabeça dele ela está errada, ela ter cometido uma grande falha. E às vezes, querido, olha só, José não teve nele um sentimento de vingança, mas um sentimento de justiça. E às vezes nós agimos de uma maneira completamente diferente na presença de Deus. Alguém faz algo que nos ofende, que nos agride, que nos magoa, e nós queremos que Deus ele venha e puna essa pessoa. Nós queremos ser o primeiro a apontar o dedo. Nós queremos ser o primeiro a fazer aquela pessoa viver uma vida agora de agravos, porque ela errou. José poderia ter acusado Maria. José poderia ter sido o primeiro a tirar a pedra de Maria. Mas não. José optou por sair da cena e deixar Maria colher as consequências do seu ato. Segundo, na cabeça dele, ela o tinha enganado. E Jesus não quer, querido, que você tenha uma atitude de vingança. A vingança pertence a Deus. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém fez algo para te atingir, não se vingue. Mas peça a Deus nesse momento um coração justo para você tomar uma decisão correta. José, porque tinha um coração justo, Deus deu a ele uma revelação. Um anjo aparece para ele
e fala: José, não temas receber Maria por sua esposa, porque o que está nela é realmente concebido do Espírito Santo. Ou seja, não tenha medo dessa situação. José, ele, com coração justo, ele temeu e falou assim: como é que eu vou criar um filho de uma adúltera? Mas ele creu naquela palavra, recebeu Maria. Mas o anjo ele fala uma coisa muito interessante no versículo 21, ele diz, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Jesus nasceu, queridos, com uma missão: salvar a você e a mim dos nossos pecados. Jesus ele nasceu com a missão de nos libertar do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o pecado é a pior coisa que existe no mundo. Vou te dizer uma coisa, o pecado é pior do que o diabo. Porque o diabo ele é superestimado. O diabo só pode agir na sua vida se você deixar. E como que eu deixo o diabo agir na minha vida? Quando eu cometo um pecado. O diabo não pode te obrigar a pecar. Ele pode te mostrar o pecado, ele pode falar para você, criar uma cena para te envolver, mas a decisão é sempre sua. O diabo não vai ser condenado pelos seus pecados. E eu quero que você também não seja condenado pelos seus pecados. Eu quero que você conheça o sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado. Talvez você tenha cometido grandes erros, grandes falhas. Mas hoje Jesus também quer te perdoar. Talvez, querido, haja muita amargura no seu coração, porque pessoas pecaram contra você. Pessoas te magoaram, pessoas falaram coisas que te entristeceram, e isso está aí enraizado dentro de você, e você às vezes quer vingança, ou às vezes você não quer vingança, mas você não consegue se libertar dessa dor. Vou te dizer uma coisa, a amargura também é pecado. Você precisa hoje dizer: Senhor, eu me arrependo de ter um coração amargurado, marcado, um coração, Senhor, ferido. Limpa meu coração nessas feridas, perdoe dos meus pecados. Não se iluda, o pecado ele pode. Não se iluda, o pecado ele pode tirar você da presença de Deus. O pecado pode tirar você da graça de Deus. O pecado pode te tirar do céu. É a única coisa que pode te tirar da presença de Deus. Aquilo que faz separação entre nós e Deus se chama pecado. Mas Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados. Não há coisa grandiosa demais que Jesus não possa te perdoar. Enquanto houver vida, há o perdão de Deus sobre a sua vida. Talvez você tenha vivido dias difíceis. Talvez você tenha vivido dias complicados, está vivendo situações, vou dizer, nenhum problema é pior do que o pecado na sua vida. Sabe por quê? Olha aqui que aí entra o próprio Mateus explicando essa situação, né? Ele diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamará o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus está com você para tirar você do pecado e te trazer para um reino de comunhão com Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e ele será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa batalha contra o pecado não é uma batalha só sua, mas o Emanuel, o Deus com você. Deus está com você. Se você quiser vencer o pecado, querido, olha, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você vive uma vida de santidade, todas as outras áreas da sua vida vão se encaixando, todas as outras áreas da sua vida vão se adequando, porque a bênção de Deus passa a estar sobre a sua vida. E mesmo nos momentos de tribulação, de sofrimento e de dor, quando você passa por isso sem a equação do pecado, olha, meu irmão, que bênção. Que bênção. Porque você passa em paz.
mesmo numa grande tribulação, mesmo numa grande situação ruim, você tem a paz de Cristo e a bênção de Cristo sobre a sua vida. Porque ali não está presente o pecado. Martinho Lutero, ele escreveu no seu Catecismo Maior uma coisa bem interessante. Ele fala que o homem já foi criado numa complexidade imensa. O homem foi criado um ser espiritual e carnal, porque nele habita a alma, o corpo tem a alma e também tem o espírito. O homem foi criado um ser instintivo, mas também racional. Há situações que nós temos o instinto, mas também temos o raciocínio. O homem, ele foi criado com a capacidade de amar e odiar, com a capacidade de sentir amor e sentir raiva. O homem foi criado com diversas complexidades. E aí, essa equação humana, que já é muito complexa, recebeu um elemento externo que não pertence a nós, chamado pecado. E aí agora, o homem que foi criado para viver para sempre, para viver uma vida digna diante de Deus, mesmo com todas essas complexidades, agora é um ser que pode conhecer o castigo eterno ou o sofrimento para sempre. E aí, queridos, eu quero que você reflita. Sem o pecado já é complicado viver, porque nós somos seres complexos, vivemos numa sociedade complexa. Com o pecado é quase impossível. Uma pessoa que vive dominada pelo pecado, ela não tem vida plena, ela vive sendo conduzida. As próprias músicas hoje dizem, né? Deixa a vida me levar, né? Segue a vida, segue seu coração, porque ele não tem destino próprio, porque é o pecado que o conduz. O pecado precisa sair, queridos, para que Deus esteja conosco. O pecado precisa sair porque Deus está conosco. O Emanuel. O seu maior problema não é um problema financeiro. O seu maior problema não é um problema conjugal. Não é a enfermidade. O maior problema da humanidade é aquilo que afasta de Deus. Chegou o momento de nós nos voltarmos totalmente para o Senhor de nossas vidas. Chegou o momento de fecharmos mais a boca para o mundo, no sentido de murmurações, e voltarmos para Deus. Chegou o momento de não querermos vingança, mas perdoar. Chegou o momento de você olhar para dentro de si mesmo, de você se voltar para você e falar: Deus, em que eu tenho falhado na minha vida diante de Ti? Purifica o meu coração, Senhor. Liberta a minha vida do pecado, porque foi para isso que o Senhor nasceu. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Talvez, querido, seja justamente os pecados que têm te colocado na situação de vida que você tem vivido. Você tem que perguntar a Deus: Senhor, há alguma coisa em mim que precisa ser mudada? Tem gente que não precisa nem fazer essa pergunta, né? Porque já sabe. Para isso Jesus nasceu, para isso ele foi anunciado. Essa é a função principal de Jesus. Talvez você esteja vindo para o reino de Deus em busca de uma cura. Jesus cura, cura. Me curou no ventre de minha mãe, não era nem para eu estar aqui falando para você. Tinha tantas complicações que o médico chegou a dizer que era necessário interromper a gravidez da minha mãe. Mas minha mãe é uma mulher de fé, arriscou a sua própria vida para me ter. Mas Jesus nasceu para te dizer isso. Jesus nasceu para te libertar dos pecados. Seja liberto dos pecados. Daquilo que você comete e daquilo que habita, às vezes, dentro de cada um de nós. Quais são os sentimentos nocivos que têm dominado a sua vida? Quem governa a sua vida? O medo?
Quais são as ações que você não toma porque tem medo? Como pastor, a gente ouve muito isso. Não, pastor, mas eu tenho medo de... Quando a pessoa diz eu tenho medo de, ela está sendo governada pelo medo e não pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não faça nada guiado pelo medo. Não deixe de fazer nada, porque é o medo que está dominando. Quais são as ações? Quem governa a sua vida? É o orgulho? A soberba? O dinheiro? Quem governa a sua vida? As preocupações, as contas, os boletos? Quem governa a sua vida? Liberte-se hoje. Peça a Deus hoje para guiar os teus passos. Peça ao Espírito Santo para verdadeiramente guiar e iluminar a sua vida. Liberte-se hoje. Mas, pastor, eu não consigo, já pedi perdão a Deus, mas eu acabo voltando a fazer. Está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você falar, Deus, eu tomo uma decisão de não pecar, me dá força. E toda vez, querido, que você quiser pecar, você faz o seguinte, você tira 1 minuto de oração, canta o hino e depois você vai pecar. Vê se você vai conseguir. Você está querendo fazer algo que é errado? Uma vez eu falei isso para uma pessoa que fumava. Eu falei assim, olha, toda vez que você for fumar, você pega o cigarro, com o cigarro na mão, você ora, você canta um hino e depois você fuma. A pessoa em 1 semana parou de fumar. O que tem te aprisionado no pecado? O que tem te aprisionado fora daquilo que Deus tem te chamado? Há uma salvação para ti. Você não precisa ser escravo do pecado. Você não precisa ser escravo, porque, querido, o pecado, ele, no começo é maravilhoso, mas depois a sua consequência geram coisas terríveis. E um abismo vai chamando outro abismo. Quem governa a sua vida? A mentira? O passado talvez governe a sua vida. Quando a Bíblia diz, deixe para trás as coisas que lá ficam e siga para o meu alvo que é Cristo. Talvez você não avance por causa do seu passado. Isso é pecado. Está na hora de você se libertar do seu passado. Há um mover de Deus para a sua vida. Há um mover de Deus. E José, ele só vai conhecer Maria sexualmente depois que Maria tenha Jesus como seu primeiro filho. Olha aqui o versículo diz, é muito interessante. Versículo 25, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. José recebeu Jesus como sendo seu próprio filho. José recebeu Jesus como sendo o seu próprio filho. E o criou como tal. E o amou como tal. O que Deus tem colocado na sua mão para você fazer? Você tem amado como sendo o seu chamado, o seu ministério. Talvez Deus colocou esse maridão aí do seu lado, essa esposa. Você vai dar conta da maneira como você lida com ele, como você lida com ela. Os seus filhos, o que Deus colocou na sua mão. O seu trabalho, o que Deus colocou na sua mão para você cuidar como sendo seu. Pertence a Deus, mas você tem que cuidar como seu. O seu ministério na igreja, os seus vizinhos, os seus pais, os seus irmãos. Como você tem lidado com as pessoas ao seu redor? São todas de Deus, mas você tem que cuidar delas como sendo seus. Amá-las, protegê-las, orar por elas. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Liberte-se do pecado. Liberte-se dos sentimentos nocivos. Peça a Deus hoje, Espírito Santo, me mostra tudo aquilo que eu tenho feito de errado perante o Senhor. Todos os conceitos, Senhor, que eu tenho ouvido. E quando você ouvir algo, querido, que confronta aquilo que você já pensa, quando você ouvir algo que confronta aquilo que você já tem como enraizado, né? Você passe isso pelo crivo do Espírito Santo. Não nas questões bíblicas, doutrinárias, Jesus, o Filho de Deus, não é isso que eu estou falando, mas confronta a sua maneira de proceder, confronta a sua maneira de pensar nas questões do dia a dia. Passe isso pelo crivo do Espírito Santo. Senhor, eu penso dessa forma
sobre essa situação. Será que é eu que estou errado de pensar assim? Ou é aquela pessoa que está pensando dessa outra forma? Muitas brigas serão evitadas se você, em vez de discutir, ser justo, como José fez. José não discutiu com Maria. José não criou uma guerra com Maria. José foi ponderar as suas opções e deixou Deus falar com ele. Está na hora de você ponderar as suas opções em vez de ficar discutindo, brigando dentro de casa. E deixar Deus falar com você, Deus falar com os membros da sua família. E falar, Senhor, aconteceu isso, isso, isso e isso. O que eu faço? Não reaja de maneira explosiva. Não comece a gritar, a brigar, a querer marcar pontos, a querer marcar território, a querer se impor. Isso não leva nada a ninguém. Faça tudo isso, mas com sabedoria, com tranquilidade, com justiça. Porque Deus te honrará. Livre-se do pecado. Livre-se daquilo que te afasta de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Louva o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, toma agora, Deus, esse teu filho, a tua filha que nos ouve. Liberta, Senhor, de todo o pecado. Liberta, Senhor, de toda maldição. Liberta, Senhor, de toda ação, Deus, demoníaca sobre essa vida. Toda ação humana, viral, Senhor. Cura agora, Senhor, o corpo e a alma. E ministra, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Quebrando, ó Deus, toda artimanha, Senhor, do inimigo. Libera uma palavra de ousadia, Senhor, de bênção, de cura, de vitória agora, Senhor. Eu quero te fazer um convite, queridos, a orar comigo agora. Repita comigo, coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, que tem me afastado de ti. Purifica o meu coração. Escreva meu nome no livro da vida. Santifica-me, Senhor, porque quero ser um filho teu. Usa-me, Senhor, na tua vontade. Porque a partir de agora, eu me entrego a ti totalmente. Se essa é a primeira vez que você fez essa oração, que bênção. Você agora é um filho de Deus. Seus pecados foram perdoados. Se não é a primeira vez, mas você assim mesmo fez com fé, parabéns. Seus pecados foram perdoados. Procure uma igreja mais perto da sua casa. Se você preferir estar conosco, Rua Barão de Guatemi, número 26, no centro, ali na Praça da Bandeira. Aqui embaixo na descrição tem o nosso endereço, tem o Facebook da igreja, tem outros sites da nossa igreja para você achar uma igreja do Nazareno perto da sua casa. Mas o importante é que você esteja com Cristo, liberto do pecado, e um dia todos nós iremos morar no reino dos céus com aquele que nos formou. Um dia de bênção, durma em paz, que o Senhor seja contigo. Fica na paz de Cristo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja contigo, com a sua família, com seus negócios, com seu entrar e sair, com seu deitar e levantar, te livrando de toda enfermidade, te livrando desse vírus, te dando sabedoria para agir nesses dias de caos. Em nome de Jesus, receba a bênção. Amém. Fique na paz.